Olha o gol que esse moleque fez. Rapaz, Matheus Pereira tá deitando. Lembra o Messi contra o Betis. Ancelotti. Tem que convocar o brabo, hein? Ó. Que isso, mano? Que golaço, mano. É o veneno da jararaca. Ele fala isso. Que golaço esse moleque, mano. A imprensa tem ressaltado o trabalho do treinador Leonardo Jardim. As grandes partidas feitas pelo Cruzeiro na atual temporada. E é claro, ressaltando também o golaço do Matheus Pereira. Cara, o Matheus Pereira tá no modo Prime. O Matheus Pereira tá diferenciado nos últimos jogos. O cara tá desfilando dentro de campo e mostrando até que pode ser convocado para a seleção brasileira. Torça para que o Ancelotti não veja os golaços do Caio Jorge, as atuações do Matheus Pereira, os grandes desarmes do Fabrício Bruno e também do Kaique Bruno. Porque senão, família, pode ter certeza que essa galera vai ser convocada para a seleção brasileira e vai prejudicar o Cruzeiro no restante desta temporada. E olha só, família, eu vou estar colocando aqui na tela para vocês o que disse o Everton Guimarães e também a galera da ESPN sobre o momento atual da Raposa, sobre a grande vitória. Só que antes eu peço a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com a sua ajuda. Agora vamos conferir o que a imprensa tem falado sobre o Cruzeiro. Amigos do esporte, o Cruzeiro com um olho no Colorado e outro no Atlético na quarta que vem, juro pra vocês, nem precisou forçar tanto pra ganhar do Inter. Foi muito superior, jogou, não deixou o Inter jogar e os números do jogo estão aí pra quem quiser confirmar o que eu tô dizendo. É óbvio que ninguém do Cruzeiro vai falar isso, sou até como um certo desprezo ao adversário, mas foi a impressão que eu tive. O Cruzeiro controlou todo o jogo, fez 2 golaços e derrubou o tabu de quase 10 anos. Mas assim, poderia ter sido até demais, tá? Aliás, o Inter dobrou o número de chutes, né, em relação ao Flamengo. Na quarta foi 1, hoje foram 2, né? Um deles, inclusive, o gol do Tabata. Essa vitória do Cruzeiro tem 2 sentidos importantes, né? Somar 3 pontos, de certa forma reabilitar no Brasileiro, e além disso, ganhar confiança para a quarta que vem contra o rival Atlético, aí a Copa do Brasil. O Cruzeiro vinha de 2 jogos sem vitória, obviamente no Brasileiro, e eu até achava, antes da tratorada que o Flamengo deu no Inter, eu imaginei que o Colorado, de repente, pudesse ser um adversário duríssimo hoje, mas depois do que eu vi no meio de semana, foi fácil demais projetar essa vitória do Cruzeiro aí. Repito, o Cruzeiro não precisou forçar tanto para ganhar do Inter. Jogou, controlou as ações, de olho na quarta-feira, sobrou para cima do Colorado. Fabrício Bruno jogou demais, Vidalba, Romero jogou demais, o William, Matheus Pereira com golaço, Caio Jorge com golaço, um absurdo que esses caras jogaram. O Inter não rendeu muito por causa desses caras que eu acabei de citar aqui, que não deixaram o Inter jogar, não deixaram os caras respirarem em campo. Durante a semana no Jogo Aberto, o Cicinho disse que no sábado teríamos Caio Jorge no Mineirão e Caio Roger, né? E depois dos 2 golaços e da vitória, né? Além do Caio Jorge, está desenhado o Caio Roger também, depois dessa vitória do Cruzeiro aí, que segue na briga, na ponta de cima, e agora a cabeça na próxima quarta-feira, aí é Copa do Brasil. Agora, antes de fechar o vídeo, como é bom ver e ouvir o Léo Jardim nas coletivas depois dos jogos, né? Com vitórias ou derrotas, tá? É sempre uma aula de conhecimento. Ele fala de uma maneira que é fácil da gente entender e, além de tudo isso, muito equilíbrio emocional. Com derrotas e com vitórias, equilibrado, centrado, e a forma que ele explica o que ele faz nos jogos é de fácil entendimento, cara. É uma aula assistir ao Léo Jardim depois dos jogos nas coletivas. É isso aí, minha gente. Quarta-feira vai feder carbureto. Beijo na alma. A gente estava falando antes de entrar, né, Pascoal, que o Cruzeiro tá alternando, joga bem, joga mal, ganha, perde, mas uma coisa é certa, né? O tal de Caio Jorge não para de fazer gol, né? Esse menino tá brilhando muito e uma vitória contra um Inter que já vinha abalado, né?
natural até, mas era uma derrota já quase que cravada, né, contra o Flamengo, Copa Libertadores, não tinha muito o que fazer, o Flamengo realmente está jogando muita bola, e agora o Cruzeiro continua aí grudado lá em cima, que eu acho que era essa a ideia, né? Precisa conseguir manter uma regularidade, o que está difícil. Pascoalito. Expulsão do Borré, justa, e o Cruzeiro cumpriu o dever de casa, né? Finalmente, de voltar a vencer no Mineirão. O Cruzeiro, até a derrota para o Ceará, era o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, perdeu esse posto para o Flamengo, deixou escapar pontos importantes, mas volta a ocupar a vice-liderança, o time mostrando força nesse momento, se aproveitando também do momento do Inter, né? Eliminação, ainda baqueado, desgastado pelos 3 jogos em sequência contra o Flamengo, mas o Cruzeiro soube também, acho que não foi um jogo brilhante, o Cruzeiro já jogou mais do que isso com o Leonardo Jardim, mas foi um jogo para confirmar que o Cruzeiro também sabe lidar com essas oscilações. E, como o Pascoal falou, o momento do Caio Jorge é especial. O Caio Jorge chega a 15 gols, artilheiro isolado. 15 gols tiveram os artilheiros do Campeonato Brasileiro no ano passado. O Alejandro e o Yuri Alberto e o Caio Jorge, em 20 jogos, né, que é o que o Caio Jorge tem no campeonato, já igualou essa marca. 20 participações em gols, porque também tem 5 assistências, disparado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E, na minha visão, Glaucio, é uma posição muito concorrida, mas será uma grande injustiça se o Caio Jorge não estiver na lista do Ancelotti na segunda-feira, porque nesse momento, na posição de centroavante, ele está alguns degraus acima, o momento é melhor do que o momento do Pedro, do Endrick, de jogadores que já... O João Pedro está bem na Inglaterra. João Pedro está muito bem, deve ser convocado, né? Deve aparecer, mas eu vejo que o Caio Jorge, por também ser jovem, um jogador de 23 anos, pela bola que tem jogado, com essa estrela, realmente, dos jogadores que atuam no Brasil, é o que mais merece e o que mais pode também sonhar com uma vaga na Copa do Mundo. Essa disputa está em aberto e é claro que a temporada europeia começou com João Pedro, com o Richarlison voando lá. O Richarlison, você acha que não volta mais? Não, o Richarlison volta. O Richarlison... também fez um gol também. E o Richarlison estava na primeira lista do Ancelotti, mas eu vejo que não sei se o Caio Jorge vai ser titular, mas para ser testado até... com um objetivo já com a seleção classificada, eu vejo que o Caio Jorge seria um ótimo nome também para aproveitar esse momento de confiança que ele tem. Até porque o gol que ele faz é um cara que está com... A cavadinha que ele dá é espetacular. Pois é, e ele tem feito gol todo jogo, Pascoal, mesmo quando o Cruzeiro perde. E os 2 próximos jogos da seleção brasileira, digamos assim, são factíveis, né? A seleção do Chile é a baba do boi cansado, né? É um negócio. Olha, a seleção do Chile é um negócio terrível. Como que é a baba do boi cansado? O time do Chile é um negócio, assim, assustador para quem já viu o Chile ser campeão, inclusive, da Copa América, né? Para quem já viu o Chile de alguns jogadores, como Isamba Morano, Caselli, eu posso enumerar... O Vidal mesmo, né? Vidal, posso enumerar... Esse jogo de hoje. Esse é um resultado que, primeiro, traz paz para o elenco, né? Porque vinha de 2 derrotas e um empate, se não me falha a memória. Vinha 3 jogos sem vencer, 2 derrotas em casa e um empate fora. Teve o jogo contra o Botafogo, né? Que vence fora de casa, mas eram 2 derrotas em casa e o empate com o Mirassol. E o empate com o Mirassol. Então, assim, precisava dar uma resposta para a torcida, principalmente em casa. Porque o torcedor do Cruzeiro vai. O torcedor do Cruzeiro compra a ideia do Cruzeiro dentro da competição. E hoje foi o dia, né? Hoje todos esperavam pela vitória do Cruzeiro, veio a vitória. Acho que, se você analisar todo o contexto da partida, os números mostram claramente o que aconteceu no jogo. É só você ver o número de acertos nas finalizações, você vai ver que o Rocher foi um dos personagens do jogo, o goleiro da equipe do Internacional, que fez algumas defesas espetaculares. Agora, o time do Cruzeiro tem que encontrar o padrão de jogo. O que é padrão de jogo para você que está em casa? É encontrar uma estabilidade, uma linha de regularidade. E é difícil encontrar isso. É difícil. A gente encontra o padrão de jogo no Flamengo, a gente já não vê no Palmeiras, a gente já não vê no Botafogo, a gente não vê no Atlético Mineiro, porque são estilos de jogo que ainda precisam de complementação, não estão definidos de maneira ampla. A vantagem, Pascoal, desculpa, que o Cruzeiro tem uma estrutura pronta que funciona bem, né? Quando joga com essa formação aí completa, os 11, e hoje foi, né? O William voltando,
Matheus Pereira, Caio Jorge, Wanderson e Christian nas pontas, o Cruzeiro flui melhor e joga na rotação que o Leonardo Jardim sempre pretendeu para o time. Isso daí facilita o trabalho até para lidar com esse tipo de oscilação, que é normal, todo time vai viver. Porque esses jogadores já entendem que quando eles perdem a bola, o Silas fala muito isso, quando perde a bola o cara tem que dar pressão. Não tem, quando perde a bola, você não tem que ficar torcendo para a bola sair ou torcendo para o adversário não dominar. Perdeu a bola, já dá pressão no cara, né? E as figuras que foram contratadas, né, Dudu, Gabigol, eles estão entendendo que o momento agora é de colaborar. Não vai entrar jogando, a gente já viu que o Gabigol entra e já dá uma chapada no gol lá, ou seja, está feliz de estar fazendo parte de um trabalho vitorioso. Como você falou, a torcida está comprando a ideia e o trabalho do treinador, que é muito bom e que quando dá entrevista também fala claramente o que está acontecendo. Pô, calma, é um trabalho ainda, uma informação, e que vai acontecer e está acontecendo, né? E hoje foi um jogo didático também, Silas, para entender por que o Gabigol tem dificuldade de jogar. De titular, né? Com o Léo Jardim é muito falado isso, né? Até alguns torcedores do Cruzeiro gostariam de ver mais minutos do Gabigol. E olha só, o cara que tem essa frieza na frente do gol, que é o Caio Jorge, que tem 15 gols no campeonato, que tem 5 assistências, não dá para ser barrado. Então, como centroavante, não dá para o Gabigol. Aí o Gabigol recuou, passou a ser mais um articulador, como foi nos tempos de Flamengo, e aí para disputar a posição com o Matheus Pereira, que oscilou também, né? Começou a temporada ali, discutindo se ir embora ou não do Cruzeiro, ficou e retomou seu melhor nível que a gente viu no ano passado. Então, o Matheus Pereira, jogando a bola habitual, e hoje foi mais um jogo dele. O lance do Gabigol. Então, já entrou mostrando serviço. Fica difícil para falar em Gabigol titular. E o Gabigol, como o Pascoal falou, tá muito tranquilo em ser um coadjuvante no Cruzeiro, porque sabe que o Leonardo Jardim não tá cometendo injustiça, não tá de sacanagem com ele, está simplesmente respeitando um momento melhor dos concorrentes na posição. E o Cruzeiro, até o Gabigol, mesmo quando entrou, e acredito que alguns cruzeirenses têm isso, né? Quero ver mais o Gabigol, ele mostra que tá afim, ele mostra vontade, ele tenta se adaptar, mas hoje, indiscutivelmente, não há espaço para o Gabigol titular, porque o motivo principal, os titulares, Matheus Pereira e lá na frente o Caio Jorge, são donos da posição, tomaram conta, estão no momento melhor e se adaptam melhor pelas características ao modelo de jogo do Leonardo Jardim. Mas para o Cruzeiro é um luxo, sim, ter o Gabigol no banco, Gabigol motivado, Gabigol que não tem criado o caso, e isso para mim não deveria ser assunto. O jogo contra o Inter mostra mais uma vez que o Leonardo Jardim acerta em ter Caio Jorge como referência e o Matheus Pereira como articulador principal. Fala, e aquele lance do Borré ali, aquilo ali já é calentura de quem está no momento delicado. Calentura é espanhol, né? Calentura é cabeça quente, o cara já está... porque ele entra uma vez, ele entra na segunda, aí ele entra... Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!